Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje as atividades do PET volume 3. E aí pessoal, vamos hoje corrigir a semana número 3 de matemática do sexto ano. Observe com o professor que a gente vai transformar essas porcentagens aqui em decimal, como está aqui no exemplo de vocês. Existem duas formas, a primeira delas é essa daqui. Por exemplo, 23%. A gente pode escrever na forma de fração, 23 sobre 100. Porcentagem é uma razão centesimal, onde o denominador é 100 e no numerador fica o número que fica do lado do símbolo de porcentagem. Fração é divisão. Dividir 23 por 100 nos dá 0,23. Ou seja, essa aqui é a representação decimal. Uma forma de vocês fazerem direto, pessoal, é vocês contarem dois algarismos à esquerda do símbolo de porcentagem. E esses algarismos ficam à direita da vírgula. Por exemplo, 95%, você coloca assim, vírgula 95, e à esquerda aqui coloca o zero. Ou seja, isso aqui, galera, é fazer direto, tá bom? E assim a gente vai fazer. Ah, professor, mas essa letra C aí não tem dois dígitos. Ô, galera, 6%, a gente pode escrever assim, ó, 0,6%. Concorda comigo? Eu tenho dois dígitos à esquerda do símbolo de porcentagem. Isso aqui é igual, vírgula, à direita da vírgula. Eu coloco 0 e coloco 6. E à esquerda eu coloco o 0. A parte inteira é o 0. E a parte decimal é o número aqui à esquerda da porcentagem. Olha que facilidade. A mesma coisa, galera, eu faço para os outros. Observe com o professor. Observaram aí que facilidade? Ou você transforma na forma de fração e depois divide, ou você parte para o abraço e faz diretão. Pessoal, essa questão número 2 aqui não tem muito mistério. Observe com o professor. 15 sobre 100, essa fração aqui com denominador 100, virou 15%. O numerador fica do lado do símbolo de porcentagem. E esse cara aqui, ele some e vira o símbolo de porcentagem. Observe a letra A, 6 sobre 100. Nós temos aqui 6, que é o numerador, por cento. Simples assim. E assim, galera, a gente faz para os outros aqui. Tá beleza, galera? Dessa forma, 60 sobre 100, 60%. Estão aí, galera, as respostas da letra B à letra F, muito parecida com a letra A e o exemplo que o autor colocou no início. Então, galera, na questão anterior, a gente aprendeu a passar o quê? A fração para a porcentagem. Nessa questão, a gente vai passar a representação de porcentagem para a representação fracionária. E é simples, o 15 é numerador e o porcentagem aqui vira o denominador 100. 8%, 8 é o numerador e 100 é o denominador. 55%, 55 é o numerador e esse símbolo de porcentagem aqui por 100 virou denominador 100. 46 é o numerador e 100, galera, é o denominador. Esse símbolo de porcentagem, ele some. E foi assim que o professor fez nessa questão número 3. E aí, galera, essa número 4 aqui, quero que vocês observem o passo a passo do professor. A gente vai calcular as porcentagens aqui. Eu vou resolver a letra A, depois a letra B e a letra C. Observe com o professor. 20% de 200. Como que eu faço isso, professor? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar a porcentagem, 20%, e transformar na forma de fração, 20 sobre 100. Esse de, ele vira o sinalzinho de multiplicação, o pontinho de vezes. Vezes quem? 200. O que a gente tem aqui agora? A gente tem uma multiplicação de uma fração por um número natural. Esse número natural, ele pode virar fração. Coloca sobre 1. Agora você parte para o abraço. Multiplicação de frações. A gente multiplica os dois de cima e multiplica os dois de baixo. Observe com o professor. O que é multiplicar os dois de cima? É multiplicar numerador com numerador
e depois denominador vezes denominador. Observe a manha do professor, que o professor vai multiplicar o 2 aqui, vezes esse 2 aqui. Isso nos dá 4. Observe que eu conservei esse 0 e esses 2 aqui. Então, eu coloco aqui 3 zeros. Ah, professor, então significa que multiplicar 20 vezes 200 é 4.000? Sim, sem armar continha. Partiu e faz direto. 100 vezes 1 é 100. Agora é hora do vapo-vapo, pessoal. Esses 2 zeros aqui no denominador, você faz vapo com os 2 últimos zeros aqui do 4.000 e divide. 40 divide por 1 é 40. Então, 20% de 200 é 40. Galera, letra B, letra C. A gente vai fazer da mesma forma. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem fazer como o professor fez na letra A. Depois o professor volta aqui com os comentários das duas alternativas. Então, pessoal, estão aqui os comentários da letra B e letra C. Como o professor explicou para vocês na letra A, transformei 75% na forma de fração. O di virou vezes 40 sobre 1. Multiplica as frações, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 100 vezes 1 é 100. 75 vezes 40 nos dá 3.000. Mas o professor fez o macete, fez a manha. Pegou 75 e multipliquei por esse 4. Vocês podem observar que nos deu 300. Esse zero que eu conservei aqui, eu coloquei ele aqui no resultado. Agora é hora do vapo-vapo. Corto esses 2 últimos zeros com esse daqui e divido 30 por 1 e nos deu quanto? Nos deu 30, beleza? A mesma coisa eu fiz na letra C, pessoal. Do mesmo jeito que eu fiz a letra A, letra B e letra C. 40% de 150 nos deu 60. As próximas questões também aí do PET, peço que vocês façam e depois, na próxima tela, vocês irão conferir a resposta com o professor. A forma de fazer é a mesma, não tenham medo de fazer, beleza? E aí, pessoal, o professor fez aqui o restante da número 4, da letra D e letra I. Vocês conseguiram acertar? Acredito que sim. O professor ensinou a letra A, B e C e partiu para o abraço com vocês aqui da letra D à letra I. Lembrem-se, 5%. A porcentagem virou fração, 5 sobre 100. O di virou vezes, o 60, 60 sobre 1. Por que isso? Para exemplificar a multiplicação de frações. 5 vezes 60 é 300, 100 vezes 1 é 100. Vapo-vapo nos deu 3. A mesma coisa na letra E. Vapo-vapo nos deu 4. Vapo-vapo nos deu 180. Vapo-vapo nos deu 18. Vapo-vapo nos deu 60. E aqui também nos deu 85. Respeitando todo o passo a passo, galera. E a divisão entre numerador e denominador. Então, galera, essas 5 aqui fala o seguinte, que 80% dos alunos do colégio foram aonde? Foram ao cinema. 80% de 3.400 alunos. Como o professor explicou para vocês anteriormente, o 80% vira 80 sobre 100, vezes, o di virou vezes, 3.400 sobre 1. Foi isso que a gente fez anteriormente. Multiplicação de frações, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 100 vezes 1 é 100. 80 vezes 3.400, pega essa manha. Multiplica 8 vezes 34. 34 vezes 8. 8 vezes 4 é 32. 8 vezes 3 é 24. Com 3 que foi, é 27. Coloca aqui, 272. Quantos zeros eu guardei? Eu guardei um zero nesse fator aqui e 2 zeros no segundo fator. Agora, galera, é hora do vapo-vapo. Corta esses 2 zeros aqui com esses aqui. E divide 2.720 por 1. Nos dá 2.720 o quê? Alunos. Alunos o quê, professor?
que foram ao cinema. E aí, galera, a questão número 6 não difere muito das outras questões. Só tem um cálculo a mais. A Marcela vai receber um aumento de 30% em cima de R$500 que ela ganha. A gente vai calcular 30% de 500 e depois a gente calcula o seu novo salário. Observe com o professor. 30% de 500, 30 sobre 100 vezes 500 sobre 1. A gente já fez esse cálculo. Multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador e nos deu quanto? Vapo, 150 dividido por 1 é R$150 de aumento. O salário após o aumento é os 500 que ela ganhava mais os 150 do aumento e nos dá R$650. Questão 7, galera. Observe aqui que eu comprei uma poltrona por R$180 e vendi com um lucro de 10%. Primeira coisa, a gente calcula o lucro, 10% de 180. Como a gente fez anteriormente, isso nos deu 18. A venda, galera, vai ser o seguinte, o valor que paguei mais o valor dos 10% de lucro. 180 mais 18, eu vendi por quanto? Por R$198. E aí, pessoal, questão número 8. Aqui o técnico, ele ganha R$1.440 e gasta 40% dessa quantia para o sustento da família. E foi isso que eu fiz, 40% de 1.440. 40% é 40 sobre 100, o dia virou vezes 1.440 sobre 1. Multiplica 40 vezes 1.440 e nos deu 57.600. E depois multiplica 100 vezes 1. Que nos dá 100. Hora do vapo, vapo aqui, 576 divide por 1 é 576. Aí perguntou o seguinte, com quanto fica continha de subtração? 1.440 menos 576 nos deu aqui R$864. Questão número 9. Galera, a questão número 9, o que acontece? A Juliana gastou aqui R$115 com roupa e ela deu 40% desse valor de entrada, 40% de 115. A gente fez aqui e nos deu 46, beleza? Não se esqueçam do vapo, 46 divide por 1 é 46. Da mesma forma que a gente explicou em toda essa videoaula. O que a gente tem que fazer? Calcular o restante da dívida, 115 menos 46, que é igual a 69. Depois disso, a gente calcula o valor das prestações, que foram quantas? Foram 3 prestações iguais. Eu pego o restante da dívida, R$69, e divido por 3, beleza? Dividindo por 3, o que a gente faz? O divisor tem um dígito, eu pego um dígito no dividendo. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 3 é 6, sobra resto 0. Desce o 9, divide e dá 3. 3 vezes 3 é 9 e sobra resto 0. Cada prestação será de R$23. E aí, pessoal, essa questão número 10, eu vou comentar com vocês aqui o passo a passo dela. Observe com o professor, nós temos aqui um total de ingressos, que são 23 mil ingressos destinados para torcedores. São 3 tipos de torcedores. Torcida organizada do clube da casa, que é o Atlético Mineiro. Torcida organizada do rival, que é o Cruzeiro. E não filiados. Beleza? Observe com o professor que a torcida organizada do Atlético foi 30% de 23 mil. 30 sobre 100 vezes 23 mil. Calculem aí, como o professor ensinou para vocês, 30 sobre 100 vezes 23 mil sobre 1. Multiplica 30 vezes 23 mil, nos dá 690 mil. E 100 vezes 1, que nos dá 100. Corta os dois últimos zeros e a torcida organizada do Atlético vai ter 6.900 ingressos. Eu fiz direto aqui a torcida organizada do rival, que é o Cruzeiro, 10% de 23 mil, é um cálculo mais fácil, que nos dá 2.300 ingressos. Aos não filiados, é o restante. Eu somei aqui a torcida organizada do Atlético, mais a torcida organizada do Cruzeiro, e nos deu 9.200 ingressos. Disso, o que eu fiz? Eu peguei 23 mil ingressos e subtraí os 9.200 que são destinados às torcidas organizadas ou do Atlético ou do Cruzeiro.
e nos sobram 13.800 filiados. Porém, os organizadores do evento fizeram o seguinte: tiraram 3.000 ingressos desses 3 grupos. Por quê? Por questões de segurança. Então, cada grupo perdeu 1.000 ingressos. Foram cancelados 1.000 ingressos. No caso da torcida do Atlético Mineiro, também da torcida do Cruzeiro e dos não filiados. Assim, o professor concluiu o exercício. Na página seguinte, observe com o professor. Total de ingressos após retirada, 23.000 menos 3.000 que foram cancelados. Ou seja, o total de ingressos ficou em 20.000. Torcida organizada do time da casa após retirada. Foram 5.900 ingressos destinados. Era 6.900 antes, menos os 1.000, 5.900. Eu fiz isso também para a torcida rival, que é a do Cruzeiro, nos dando 1.300 ingressos, e para os não filiados, que nos deu 12.800 ingressos. Aí está pedindo para a gente marcar a alternativa correta. Eu sei, galera, que a alternativa correta é a letra A. Após o cancelamento dos 3.000 ingressos, serão destinados aos não filiados as torcidas 64% dos ingressos. Para calcular esses 64%, o que o professor fez? Pegou os não filiados, dividiu pelo total de ingressos, e isso, galera, vai nos dar um número decimal, que vai ser a porcentagem. 12.800 que são não filiados, eu dividi pelo total, que são 20.000 ingressos após a retirada dos 3.000, dividindo nos dá 0,64. E nessa semana, galera, a gente aprendeu a transformar porcentagem para decimal. 64% é 0,64. Agora eu vou fazer o contrário. 0,64 é 64% dos ingressos, ou seja, 64% do total dos ingressos foram destinados aos não filiados. Gabarito letra A.